Olá, nossa aula hoje é sobre racionalização de denominadores e vamos falar de um caso mais simples, mais comum inclusive de se encontrar, que é quando o denominador é uma raiz quadrada, tá bom? Não é conveniente a gente manter como denominador uma raiz quadrada não exata, porque para começar, a raiz quadrada não exata ela é o que a gente chama de número irracional. Isso quer dizer que a representação decimal dessa raiz quadrada não exata é um número decimal infinito não periódico. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um número decimal com infinitas casas decimais, mas elas nunca seguem uma sequência lógica. Elas nunca têm um período ali que se repete, tá? Então imagina você ter uma fração onde a parte de baixo é um número desse jeito. Lembra? A fração ela é um tipo de divisão. Então, quando eu tenho 2 sobre raiz de 6, quer dizer que eu tenho 2 dividido pela raiz de 6, que é um número irracional, já que sabemos que não tem raiz exata. Por isso, a importância da racionalização, tá bom? Como que a gente faz a racionalização? O que seria essa racionalização? O nosso objetivo com a racionalização é eliminar a raiz não exata da parte de baixo, beleza? Na raiz quadrada é bem simples. A gente tem uma propriedade de raízes, vou só aumentar aqui um pouquinho, que me diz o seguinte, ó, tá? Ela mostra que toda vez que eu multiplico uma raiz quadrada por ela mesma, automaticamente eu elimino essa raiz. Olha só um exemplo disso. Quando eu tenho aqui, por exemplo, tá? Eu tô fazendo só uma observação. Quando eu tenho aqui, por exemplo, a raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Se eu fizer isso, eu vou ter 2 vezes 2, raiz quadrada de 4. E quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, toda vez que eu multiplico a raiz por ela mesma, automaticamente o que eu estou fazendo é eliminar essa raiz, tá? Restando só o valor que estava lá dentro. Se eu tivesse aqui, por exemplo, tá? A raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Bom, dá na mesma, né? Porque olha só, 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9, tá? Isso é uma propriedade dos radicais, tá? Então, toda vez que eu multiplico a raiz quadrada por ela mesma, automaticamente eu elimino essa raiz e resta só o radicando que estava lá dentro, beleza? Então, isso quer dizer que para eu racionalizar denominadores que são raízes quadradas, basta eu multiplicar a raiz por ela mesma. Só que aí, toma cuidado com o seguinte, numa fração, o que eu fizer na parte de baixo, eu tenho que fazer na parte de cima, tá? Então, o que eu fizer com o denominador, eu tenho que fazer com o numerador. Então, se eu for multiplicar a parte de baixo por uma raiz quadrada, a de cima eu também multiplico. Então, é o que eu vou fazer agora, tá bom? Então, nesse caso, eu multiplico a parte de baixo pela raiz de 6, a parte de cima também. E aí eu continuo esse cálculo, beleza? Então, na parte de cima ficou 2 vezes raiz de 6. E na parte de baixo, raiz de 6 vezes raiz de 6, elimino a raiz, sobra só o 6. Se tiver como continuar simplificando alguma coisa, simplifica. Nesse caso, eu posso perceber que tanto 2 quanto 6 eu consigo dividir por 2. Então, faça essa divisão. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 geralmente a gente não coloca, tá? Porque meio que ele não faz diferença. 1 vezes raiz de 6 vai ser o quê? Raiz de 6, né? 6 dividido por 2, 3. E está feita aí a racionalização do exemplo 1. Lá no exemplo 2, a gente tem 2 raiz de 3. Ah, professora, tem que colocar vezes 2 raiz de 3? Não, é somente pela raiz quadrada, tá bom? Então, aqui eu vou multiplicar pela raiz de 3. E a parte de cima também. Lembra? Que a gente fizer na parte de baixo, a gente tem que fazer na de cima. 1 vezes raiz de 3 é a própria raiz de 3. E raiz de 3 com raiz de 3 vira somente 3. Como eu tenho 2 vezes isso aqui, então vai ser 2 vezes 3. E 2 vezes 3 vai dar 6. Então, ficou raiz de 3 sobre 6. No exemplo 3, tá bom? A gente tem a raiz de 8, então multiplica tudo pela raiz de 8. O sinal não muda nesse caso, tá bom? Nesse caso aí, fica menos 9, raiz de 8,
E aqui fica somente 8. Como não tem como simplificar, para por aí mesmo. 6 raiz de 11. Multiplico tudo pela raiz de 11, então, que é a nossa raiz que está aqui na parte de baixo. E aí fica 5 raiz de 11 na parte de cima, né? Como não tem como multiplicar um número sozinho por uma raiz. E na parte de baixo ficou 6 vezes raiz de 11 com raiz de 11, somente 11, ok? E 6 vezes 11 vai dar, nesse caso, 66. Está aí, como também não tem como simplificar, a gente deixa desse jeito. Por último, a gente tem aí 2 raiz de 7. Multiplicamos tudo pela raiz de 7. E aí, nesse caso, tá? Eu vou ter aí 3 raiz de 7. E aqui na parte de baixo eu tenho 2, que multiplica raiz de 7 vezes raiz de 7, lembra? Raiz de 7 vezes raiz de 7, só eliminar a raiz, sobra o 7. Então, eu tenho 2 vezes 7. E 2 vezes 7, nesse caso, 14. Como não tem como simplificar, paramos por aqui mesmo. Está feita aí, tá? A racionalização de denominadores, como você pôde ver, ok?